E aí, segundo ano de informática, tudo bem? Pessoal, dando continuidade ao assunto do segundo bimestre, onde a gente começou lá com estruturas de repetições, o for while, o do loop until, né? Aquela coisa toda que a gente já falou na videoaula passada. Agora vou continuar com vocês sobre os seguintes assuntos nessa videoaula. O objeto timer, vou falar com vocês a respeito do projeto relógio que eu gostaria que vocês tentassem desenvolver em casa, até para treinar os comandos que eu vou ensinar hoje aqui, né? E trabalhar com o checkbox, radio button e o group box. Esses quatro objetos são objetos novos que a gente vai estar trabalhando em projetos, em programas, tá? Em VB no caso, que você vai ver que a utilidade dele e a forma de funcionamento é muito parecido lá com o C Sharp também. Não sei se o professor Wagner já falou com vocês, tá? Para tratar sobre isso, gente, eu montei um programinha aqui em VB, né? Que eu vou começar aqui as explicações para vocês falando a respeito do comando do objeto timer, tá? O objeto timer, ele é esse reloginho que está disponível aqui, ó. Então eu dou dois cliques nele, ao invés dele inserir o objeto na área do formulário, ele insere nesse painel de comandos aqui embaixo, ó. Nesse painel, todos os objetos que quando eu rodo o programa não são visíveis para o usuário, tá? Porque eles não têm que estar visíveis no momento que o programa está rodando, eles são postos nesse local aí. Gente, para que serve o objeto timer? O objeto timer ele funciona como se fosse uma estrutura de repetição, só que ao invés de ter um contador para controlar isso, ou o usuário está respondendo lá que deseja continuar, alguma coisa assim, ele controla a repetição, ou seja, a execução de um trecho de programação de tempos em tempos, ou seja, você define um tempo que ele tem que ficar repetindo aquela programação. E o detalhe é o seguinte, que quando você escrever uma programação neste objeto, no evento dele, aquela programação ela não é interrompida ou não trava você para trabalhar com os outros objetos na tela. Ele vai até travar diante de um exemplo que eu vou fazer aqui com vocês para vocês ficarem atentos a isso quando usarem, por exemplo, o comando msgbox ali dentro. É meio arriscado, tá? Mas vejam bem, como que eu faço isso aqui funcionar? E como que eu defino o tempo para executar a programação que vai estar ali dentro? Seleciono o objeto timer, venho na caixa de propriedade deles aqui e venho nessa propriedade de intervalo. Nessa propriedade de intervalo, se eu colocar o valor 1000 aqui, isso significa o seguinte, que eu quero a programação que eu escrevi nele sendo executada de 1 em 1 segundo. Tudo bem? Bom, para essa programação funcionar, essa propriedade enable, ela nesse objeto, ela ao invés de deixar acessível ou não acessível, o que ela significa principalmente aqui? No objeto timer, ela tem um significado diferente dos objetos que ficam visíveis para o usuário. Porque num botão, por exemplo, quando você altera o enable dele para false, você desabilita o botão, o usuário enxerga o botão, mas não consegue clicar nele. Mas nesse aqui ele já nem visível é na tela. Essa propriedade enable serve para habilitar, ligar ou desligar o temporizador. Se ele estiver ligado, significa o quê? Que o programa vai estar em execução, a programação que eu escrevi ali dentro. Se estiver desligado, ele não executa a programação. Então vamos ligar ele. Para ligar, dois cliques aqui, ele já deixa true aqui, ou então você abre aqui a caixinha e altera para true. Vamos lá, abrir o programa aqui, a área de programação. Qual é o evento desse cara? É o único. Tique. Eu venho aqui, olha o problema que eu vou ter se eu escrever essa linha aqui, ó, msgbox, vou escrever oi aqui e rodar o programa. Vamos rodar. Rodando o programa, então, vejam bem, ó, oi, 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 de 1 em 1 segundo ele está executando o programa.
que eu escrevi lá dentro do tick do objeto timer2. Então, olha, você percebe bem o seguinte, ó, eu vou tentar dar clique aqui no botão, ó, não estou conseguindo. E olha lá, ó. Tá percebendo? Ele não está deixando por quê? Por padrão do Windows, quando aparece uma caixa de mensagem, primeiro eu tenho que fechar ela para depois ter acesso aos demais dados da tela, né? Continuar trabalhando com uma tela. E para eu parar o programa agora, sendo que o meu formulário está maximizado, eu dou um Alt Tab aqui, venho no VB e paro o programa por aqui, ó. Isso pode acontecer com vocês, tá bom? Eu falei para vocês do meu formulário maximizado. Se eu selecionar o formulário aqui, ó, Form 1 selecionado, existe uma propriedade chamada Window State. Se eu deixá-la como Maximized, ele vai ficar maximizado, ocupando a área da minha tela, do meu monitor todo. Tudo bem? Gente, você vai perceber que se você não usar o comando msgbox ali dentro do timer, se não for alguma programação que faça surgir alguma coisa na tela, alguma coisa desse tipo, o que acontece? Ele não vai travar o programa, eu vou conseguir, ao mesmo tempo que o programa ali de dentro do timer está sendo executado, eu consigo trabalhar com a tela, eu usuário, tá? Eu consigo dar clique em botão, tá? Então vamos fazer uma programação diferente um pouquinho aqui, ó. Ao invés de fazer isso, eu vou colocar assim, ó, me.text. Quem que é me? Me é o formulário. Como eu estou programando dentro do formulário e quero me referenciar a ele, ou seja, eu quero mudar o título do meu formulário lá. Eu quero que o título do meu formulário seja atualizado de 1 em 1 segundo para a data e a hora do sistema. É só escrever now ali, ó, como eu escrevi. Tá bom? Vou rodar o programa agora. Vamos ver ali como é que vai funcionar, ó. Olha lá, ó. Minha barra de título aqui do formulário, ela está sendo atualizada de 1 em 1 segundo, mas mesmo assim eu consigo trabalhar com os botões aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, perceba ali, ó, que o meu texto que está dentro do label ali, que inclusive também é a hora do sistema que eu puxei, ó. Mas isso aqui não foi programado agora não, tá, gente? Isso aqui eu já tinha feito a programação e até mostrar para vocês, ó. O que eu fiz aqui nesse meu formulário? No evento form, no load do formulário, ó, cadê o load? Aqui, ó, form load. Eu falei também para ele colocar no label data hora. Label data hora é esse label que eu dei um nome para ele aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, falou? E aí eu já falei para ele aqui, então é o seguinte, ó, na hora que carregar o formulário, o label na propriedade text dele também vai ter a hora que eu iniciei o sistema ali, iniciei o meu programa ali, tá bom? Não diferente disso, só que na barra de título eu estou atualizando a hora. Só que o seguinte, essa hora ela está sendo atualizada na barra de título do meu formulário. E você viu que eu consegui clicar no botãozinho lá. Mas eu vou tirar essa programação daqui, tá? Eu vou tirar essa programação por quê? Não era bem aqui, é essa daqui que eu quis dizer, tá? Essa aqui, do timer 2, ó. Apaguei ele e vou apagar esse timer 2 aqui da tela também. Por quê? Porque eu fiz uma programação aqui, vocês vão ver como é que esse projeto aqui vai ter que funcionar para vocês adquirirem o conhecimento nisso que eu tenho que explicar hoje. O programa está rodando, você vê aqui, ó, que agora por eu ter apagado o timer 2, ele não está mais atualizando a hora aqui para mim, ó. Tá vendo? O que eu posso fazer nesse programa aqui? Ó? Eu posso alterar a cor de fundo, ou para amarelo ou deixo branco, tá vendo? Isso aí é o programa que eu fiz. Eu posso mudar para vermelho a cor de fonte. E agora, uma programação que eu pus dentro do timer que a gente está falando. Ó. Eu vou ligar aqui, você vai ver que essa hora do sistema aqui, ela vai começar a ser atualizada e ele vai andar na tela, olha. Olhem bem o que vai acontecer, ó. Cliquei, ele está andando. Você vai ver que ele vai sair aí do lado do monitor e vai entrar por outro lado do monitor. Está saindo e olha lá, ó, ele vai entrar agora para o outro lado do monitor aí, ó. Tá vendo? Ou seja,
ele vai ficar dando voltas agora na tela aí para mim. Tudo bem? Como que eu fiz isso? Se eu desligar, se eu marcar aqui e desmarcar aqui, ó, vai estar funcionando do mesmo jeito. Tá vendo? Como que eu fiz primeiro essa programação para ele andar na tela e, de acordo com que ele fosse andando, ele fosse atualizando essa hora para mim? Gente, expliquei para vocês. Formload aqui meu, ó, eu tenho uma programação que eu atualizo a hora. Se eu criar um timer, como eu criei aqui, ó, vou abrir a programação que eu escrevi aqui e vamos começar a explicar. Olha o que eu fiz aqui, ó. No label do txthora.text, eu vou atualizar a hora. Pelo fato dele estar dentro do evento tick desse timer 1 que eu desenhei aqui, ó, o que vai acontecer? De 1 em 1 segundo, provavelmente, vou até alterar aqui, porque aqui ele não está de 1 em 1 segundo, tá, gente? Depois eu explico isso aqui para vocês. De 1 em 1 segundo, agora, ele está... Quando eu coloco um valor menor aqui, já vamos explicar isso aqui. Quando eu coloco um valor menor, ele atualiza, nesse caso aí, de centésimo em centésimo de segundo, né? Ou seja, ele vai um pouco mais rápido, né? À medida que você diminui isso aí, ele vai andando mais rápido ainda, de centésimo em centésimo, de décimo em décimo. Ou seja, se eu atribuir 1000, é 1 segundo. Se eu deixar como 100 centésimo de segundo, tá bom? Bom, vamos continuar então. Nesse caso aqui, então, eu falei para ele de 1 em 1 segundo agora atualizar a data e a hora do sistema. Ou seja, toda hora ele vai ali no Windows, pega a data e a hora e põe ali. Isso vai dar a impressão de um relógio funcionando, tá? Porque de 1 em 1 segundo ele está atualizando, tá? Agora é o seguinte, como é que ele saiu da tela? Como é que ele está andando na tela? Existe uma propriedade do label. Vou abrir aqui, vamos falar sobre ele. Esse objeto label, ele tem uma propriedade aqui chamada location. Vamos abrir ela aqui, ó, location, tá? Tem location X e location Y, tá vendo? Só que existe uma outra propriedade que não está listada aqui, que é a chamada left, que é a que eu usei na programação. Ó. O que significa o left? É a mesma coisa que o location X. Percebam aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, location, ó. Vou abrir o location, tá aqui, ó, location X, esse cara aqui. À medida, eu vou empurrar um pouquinho esse cara para lá, perceba o que o location X vai fazendo, olha, 3, 4, 5, 6, eu estou na setinha de direção aqui do meu teclado, perceba, ó, que à medida que ele está andando na tela ali, ó, o location X está aumentando. Se eu aumentar isso aqui de 10 em 10, ó, então está 68. Se eu alterar isso aqui para 78, ó, olha lá a tela. Perceba a tela também, ó, 88. Ó, vou dar Enter, ó. Tá vendo? Ele vai andando na tela, certo? Gente, vou voltar esse cara aqui para a posição 0, ó. Voltei para a posição 0, venho aqui e falo assim para ele, olha, de 1 em 1 segundo, tá? Ao invés de trabalhar com location X, eu usei essa propriedade left, que essa aí é programável. E ela tem o mesmo efeito, ela controla a distância da borda esquerda do seu objeto com a borda esquerda do seu formulário. Então é aquele espaçozinho que vai ficando. Então, à medida que o objeto anda, né, à medida que o objeto vai andando, ele vai se distanciando da borda esquerda do formulário. E aí, como que eu faço isso? Eu vou somando 10 nessa propriedade left. Aí, o que vai acontecendo? Ele vai andando, certo? À medida que ele anda, vai chegar uma hora, gente, que esse objeto aqui ele vai sair da tela. O meu formulário, como está maximizado, se você chegar esse objeto lá no final da borda aqui, ó, você vai ver aqui que ele vai estar muito próximo de 1370, se não me engano. Vamos ver aqui o location dele, ó. Location, olha lá, 1339. Ele vai passar ali de 1370, tá?
Quando ele passa de 1370, o que acontece? Ele some da tela e se eu deixasse só ir somando, ia embora e não voltava mais para a tela. Então eu estipulei um limite. O meu limite aqui é 1370, tá? Quando ele atingir 1370, significa que ele saiu da tela. Quando ele sair da tela, aí sim é o que eu fiz aqui, ó. Quando ele sair da tela, se ele saiu da tela, ele incrementa 10 e testa. Já saiu da tela? Não. Incrementa 10 e pergunta, já saiu da tela? Não. Vai ter uma hora que ele saiu, né? O left dele está maior que 1370 aí, como eu defini, ó. Quando ele sair da tela, eu falo para ele o seguinte, ó, o novo left dele vai ser igual a 0, que é a posição inicial, menos a largura do objeto LBL data hora. Por que isso que eu fiz? Tirei de 0 menos a largura dele. Por conta disso daqui, olha, gente. Ele está indo na tela. Vai chegar uma hora que ele some. Se eu chegar para ele e falar volta para a posição 0, vai dar um tranco na imagem para vocês e ele já vai aparecer. Ele sai lá e aparece aí, ó, nesse ponto onde ele está agora. Eu não quero isso. Eu quero que ele saia e dê a impressão dele estar entrando na tela. E aí o que eu fiz? Eu joguei ele com valor negativo. O que é essa propriedade width aqui? Ó? Se você olhar, ele tem aqui uma propriedade size, esse objeto, que tem essa propriedade width aqui, ó, tá bom? Ele está como 309. É a mesma coisa que eu fizer, 0 menos 309. Só que como eu não sabia a largura dele, eu falei, é 0 menos o que tiver lá no width dele. Aí o que ele fez? Ele jogou isso aqui, exatamente o objeto fora da tela, né, da borda esquerda da tela, e aí eu vou somando 10, até que ele vai de novo sair lá do outro lado. Aí, ó. Então foi isso que eu fiz. Tá vendo? Eu volto ele para o início lá da tela, bem antes do início, né, na verdade, e aí falo para ele, deixa continuar agora daí para frente. Ou seja, daí um segundo ele vai, atualiza a hora, soma 10, até que aí ele está vindo de um valor negativo agora para dentro da tela, né? Cada vez que você... eu estou a menos 309 mais 10 dá... Aí ele vai fazendo menos 299. E aí ele vai se aproximando de aparecer na tela novamente. Tá bom? Por isso que dá essa impressão dele estar andando, saindo por um lado e entrando por outro, né? Saindo por um lado e entrando pelo outro. Por conta disso. Essa programaçãozinha simples. Por que eu dei isso daqui para vocês? Porque isso daqui, gente, dá para eu fazer uma animação, né? Utilizando o objeto timer. Posso fazer um jogo, por exemplo, trabalhando com timer, criando uma animação na minha tela. Feito, gente? Bom, como é que eu fiz agora a programação, então, para marcar o fundo do label de amarelo, quando eu clicar aqui no fundo amarelo, e quando eu tirar a marcação dele, ele voltar a ser branco. Eu fiz essa programação aqui, ó. Evento Checked Changed do CHKFA, que é o name que eu dei para ele. Ó. Então, o que eu escrevi aqui? Ó? Quando ele tiver marcado, a propriedade que indica se ele está marcado ou não é essa propriedade checked. Quer ver só? Eu vou selecionar ele aqui, venho aqui na propriedade checked. Ó. Se eu mudar isso aqui para true, olha lá na tela. Tá vendo? Vou mudar para false. Ó. Ele tirou a marcaçãozinha, né? Então, se está true, está marcado. Se está false, está desmarcado. Então, o que eu fiz? Quando o usuário clicar aqui e marcar, olha lá, quando ele tiver com true, o que ele faz? Ele põe com color yellow, ou seja, color.yellow. O que é color.yellow? Color é uma classe que eu tenho, né, de cores, que aí eu posso definir uma cor. Essas cores são pré-definidas. Se eu colocar ponto, aparece todas as cores que tem disponíveis para vocês. Eu usei aqui a yellow, tudo bem? A cor amarela, eu estou definindo para qual propriedade do label na hora que eu marcar ali, para a propriedade backcolor. Se você vir aqui, ó, selecionar o label aqui, ó. Vamos selecionar o label, tá ele aqui. Aqui, ó, eu tenho a propriedade backcolor dele, ó.
back color, que está white, que está branco, tá vendo? Então, se eu marcar aqui, eu falei para ele, o back color do label vai se tornar amarelo. Em contrapartida, se tiver marcado e eu desmarcar, aí isso aqui, logicamente, não está true, está falso. Aí ele vem aqui, testa e ele vai fazer assim para mim, ó. Vai ficar branco o back color do label. É isso que eu estou dizendo. Então, à medida que se troca a marquinha de checagem aí da caixa de verificação, ele faz isso. Da mesma forma, olha bem, eu tenho o CHK FV, que é esse objeto aqui, ó. Eu tenho isso daqui e aí eu programei nesse evento dele também, ó, no check change. Eu estou alterando a cor para vermelho da fonte, que é o for color do label. Tá vendo? Quando? Quando ele estiver marcado. Da mesma forma, se eu desmarquei, ele testa aqui, tá marcado? Não, não tá marcado. Se não tá marcado, eu quero que permaneça preto a cor da fonte do label. Dessa forma, eu consigo trabalhar com o objeto checkbox. Percebam no checkbox uma coisinha que eu vou rodar agora o programa e vou mostrar para vocês. Ó, marquei aqui, desmarquei aqui, permanece vermelho porque está marcado, e desmarquei aqui. Ou seja, quando que eu uso o objeto checkbox mesmo? Quando, entre várias opções, o usuário puder selecionar todas, se ele quiser, tá? Ou seja, eu tenho várias opções, posso ou não selecionar todas. Isso é pergunta de prova, hein, gente? Tem que se ligar nisso daí. Esse objeto ligado e desligado, olha só, aqui eu marco esse e marco esse. Esse, eu vou marcar o ligado, você vai ver que automaticamente eu não precisei fazer programação para isso. Quando eu marcar o ligado, ele vai automaticamente desmarcar o desligado. Ó, marquei e aí o objeto começa a andar. Porque ele ativa por meio de programação aqui o timer meu para fazer esse cara andar. Porque é o timer que está fazendo ele andar. Né? Então vamos ver aqui, ó. O que eu escrevi de programação? Eu tenho o OPT ligado, que é esse objeto, e o OPT desligado, que é esse objeto. Vamos lá. Dentro do ligado, o que eu escrevi de programação? Olha só, a programação que faz o timer ligar. Qual que é a propriedade dele mesmo que liga e desliga ele? Enable. Então eu falei, quando eu alterar o estado desse OPT ligado, ou seja, se ele tiver marcado ou desmarcado, se eu desmarcar, né, se eu marcar o desligado lá embaixo, ele automaticamente vai tirar a marca. Nesse momento houve uma troca de valor no ligado. Quando tiver troca de valor no ligado, o que ele faz? Ele, olha ali, o que ele faz? Ele liga, né, porque está enable true, ele liga o timer 1. Olha o desligado, vamos ver o desligado. O desligado está aqui, ó. Quando houver troca no desligado, ele já desliga o timer. Tá vendo? Timer 1.enable igual a false. Ou seja, aí eu consigo fazer ele funcionar. Certo, gente? Então, é isso daí que são os principais pontos desses objetos que a gente programou. Então, para esse programinha aqui simples que eu fiz, eu estou apagando isso aqui, que é daquele timer 2 que eu tinha desenhado lá no início lá do programa, tá? Então, veja bem, eu tive que programar o tick do timer, ou seja, o evento tick do timer, para ele caminhar e ir alterando a data e a hora do sistema. Aqui, o fundo amarelo, para programar o fundo amarelo, deixar ou não amarelo, fica amarelo ou branco, dependendo se ele está ou não selecionado. Aqui, o fundo vermelho, né? Que deixa, a fonte vermelha, se eu marcar, deixa vermelho, se eu desmarcar, fica preto. E esse OPT ligado e desligado, ele ativa o temporizador ou desativa o temporizador. Né? Nesse caso ele está desativando e nesse caso aqui ele está ativando. Tá bom, gente? Tem um detalhezinho, vou deixar aqui uma mostra para vocês disso. Vamos supor, exemplo, que eu tivesse outros botões de opções aqui dentro. Ó. Então, vou pegar um rádio button aqui dentro. Vamos lá pegar ele aqui. Rádio button. Vou desenhar outro rádio button aqui
e outro rádio button aqui, ó. Vamos supor, eu tenho ali a opção ligado e desligado, e vamos supor que esse text aqui seria opção 1 e esse aqui opção 2, por exemplo. Ó, vou rodar o programa, vamos fazer um teste aqui para vocês verem uma coisa estranha. O que tem que... Não tem nada a ver. O que tem a ver o ligado, desligado com opção 1 e opção 2? Não tem nada a ver. Né? Eu poderia ter aqui, por exemplo, masculino, feminino, ligado, desligado. O que tem a ver o sexo com esse opção 1, opção 2, esse negócio? Não tem nada a ver. Né? Então, olha só que tem um problema. Uma opção, as 4 opções que eu desenhei, elas estão vinculadas ao objeto formulário. Escutem bem isso. Eu desenhei elas no formulário. Então eu vou marcar ligado, desligado e olha agora, ó, clico aqui, olha aqui o que aconteceu. Ele tirou a marca do ligado, desligado e não pode acontecer isso. Um grupo de opção não pode interferir no funcionamento de outro. Então o que você faz quando tiver a necessidade disso? Existe esse objeto aqui, ó, o Groupbox, que eu vou desenhar ele num ponto qualquer da minha tela, desenho ele aqui, e vamos supor que eu queira que essas 2 opções aqui, elas estejam dentro do Groupbox. Agora elas não estão mais dentro do formulário. Você percebe, ó, que quando eu arrasto o Groupbox, ele arrasta também as 2 opções aqui que eu tenho dentro, que eu coloquei dentro dela. Vamos rodar o programa e ver o que tem de diferente nisso. Vamos supor aqui, ó, exemplo aqui, tá vendo o text aqui? Esse cara também tem text, ó, o Groupbox. Então eu vou colocar aqui, ó, pagamento, forma de pagamento, sei lá, forma de pagamento. Olha lá. Vamos rodar o programa. O que forma de pagamento tem a ver com ligado e desligado? Nada. Mas eu isolei agora, ó. Agora, se eu clicar aqui, ó, ou clicar aqui, este grupo, opção 1 e opção 2, pertencem à forma de pagamento e não mais ao formulário. Ou seja, gente, agora eu posso criar um grupo para pôr em funcionamento, por exemplo, ou sei lá, ligado, desligado e um grupo de forma de pagamento. Né? Ou estado, né? Que aí fica ligado, desligado e forma de pagamento. Então, um grupo não vai interferir com o outro. Para que serve, então, o Groupbox? O Groupbox ele serve somente para isolar os grupos de opções distintos, diferentes que eu tiver no meu programa, no meu formulário. Tá bom? Só para isso. Nem pouco vou trabalhar com ele, tá? Gente, esses 2, então, eles ficaram vinculados dentro desse Groupbox que foi desenhado por si próprio, né, dentro do formulário. Tá? Eu poderia criar um Groupbox também para o ligado e desligado. Eu dou um título para ele lá, estado, ligado e desligado, por exemplo. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente tratou do Groupbox, do Checkbox, do rádio button, ou do botão de rádio aí no caso, e do objeto timer. Eu espero que vocês tenham aproveitado isso daí, né? Sobre essas explicações gerais desses 4 objetos novos que a gente 4 objetos novos que a gente trabalhou, né? E algumas propriedades e eventos novos aí que a gente trabalhou. Por exemplo, do timer o tick, lá as propriedades do objeto label que fez ele andar na tela, né? Caminhar na tela, mudar a cor de fonte por programação, cor de fundo do objeto por programação. Então tem tudo isso aí nessa videoaula de hoje. Falado, moçada? Eu espero que vocês aproveitem essa videoaula daí. E agora na próxima aula, então, eu vou falar do Combo Box e do List Box. Bons estudos para vocês, aproveitem aí e assistam essa aula com atenção que vai valer a pena para vocês. Falou, gente? Até mais!